Você já se perguntou por quê? Mesmo crendo, orando e esperando com fé, certas bênçãos parecem sempre escapar pelos dedos do tempo? Há um silêncio que não vem de Deus, mas da alma que grita por respostas que ela mesma bloqueia. Existem prisões invisíveis que não têm grades, mas têm palavras, crenças, padrões e memórias enterradas. E muitas vezes é nesse subterrâneo espiritual que a autossabotagem se esconde, vestida de prudência, disfarçada de humildade, camuflada de religiosidade. E enquanto você ora, declara e jejua, a programação invisível continua dizendo: não é para mim, ainda não sou digno. Mas e se eu te dissesse que essa não é a voz de Deus? Que talvez você esteja lutando contra as consequências de uma fé misturada com medo? O meu povo perece por falta de conhecimento, diz o profeta em Oséias. Mas não é só o conhecimento teológico, é o conhecimento da alma, dos códigos espirituais que governam o invisível, das raízes ocultas que sabotam o fluir da promessa. Neville Goddard afirmou: você é sempre o que acredita ser, e o mundo não pode ser mais do que um espelho da sua consciência. A Bíblia confirma isso quando declara: tudo é possível ao que crê. Mas a pergunta real é: em que exatamente você está crendo sem perceber? Qual é a semente que o seu coração realmente cultiva em silêncio? Porque é dali, do solo do subconsciente, que germinam as bênçãos ou as barreiras. A autossabotagem espiritual não grita, ela sussurra. Ela se esconde no momento em que você pensa: talvez Deus esteja me testando, talvez eu precise sofrer mais, talvez eu ainda não mereça. E assim sua fé começa a construir muralhas em vez de pontes. Você acredita, mas com medo. Você ora, mas em dúvida. Você declara, mas depois anula com um pensamento que ninguém vê. Joseph Murphy dizia: o subconsciente aceita tudo aquilo que você realmente sente como verdade. E se você sente que ainda está em dívida com o céu, inconscientemente continuará repelindo aquilo que já é seu por herança divina. Jesus não morreu por você apenas para o perdão dos pecados. Ele morreu para te reconciliar com a promessa. Em Cristo, todas as bênçãos já foram liberadas. Efésios capítulo 1, verso 3. Mas você só acessa o que reconhece como possível e permitido. A lei da manifestação não falha, porque ela obedece ao decreto da alma. Wallace D. Wattles declarou: você não consegue manter uma imagem mental de algo se ao mesmo tempo continua se vendo indigno de tê-lo. Isso é um código espiritual, um segredo que o inimigo tenta ocultar. Você não precisa conquistar a bênção, precisa parar de impedi-la. Então por que isso continua acontecendo com você? Por que suas orações não têm ecoado como antes? Por que os sinais parecem congelados e a promessa sempre se adianta, mas nunca chega? O que você ainda acredita sobre si mesmo que está desalinhado com aquilo que Deus diz a seu respeito? Não tenha pressa em responder. Apenas fique, sinta, ouça o que sua alma não ousou confessar. Porque se você permanecer neste mergulho até o fim, pode ser que ouça, pela primeira vez, o som da chave girando por dentro da sua própria prisão. Você sente que algo em você anseia por romper, mas não sabe exatamente o que. É como se uma parte do seu espírito soubesse que há mais, muito mais, do que o que você tem vivido. E ainda assim, existe um véu, quase imperceptível, que obscurece a visão da plenitude. Esse véu não foi colocado por Deus, mas tecido ao longo do tempo pelas feridas não tratadas, pelas palavras duras que você acolheu como verdades, pelas perdas que você interpretou como rejeição divina. É nesse terreno invisível da alma que a sabotagem espiritual encontra solo fértil. Não porque você é fraco, mas porque carrega códigos antigos que precisam ser reescritos à luz da revelação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, diz Romanos, não por força, mas por clareza espiritual. A manifestação começa muito antes do pedido. Ela começa no que você acredita sobre quem você é. E é aqui que a lei da atração se encontra com a graça, pois aquilo que você aceita como verdadeiro em seu interior, o universo conspira para materializar. Joseph Murphy ensinava: o que você afirma mentalmente acaba se tornando sua realidade.
desde que o subconsciente aceite como verdade. Mas como o subconsciente aceitará algo que sua alma rejeita em silêncio? Como você poderá atrair a abundância divina se ainda acredita que precisa pagar um preço que Cristo já pagou? É preciso haver um realinhamento profundo, não apenas com a fé declarada, mas com a identidade recebida. A sabotagem espiritual é uma forma sutil de idolatria. Você coloca o trauma, a escassez, o medo, acima da palavra eterna. Você honra mais a memória da dor do que a promessa do céu. É como se dissesse, ainda que inconscientemente, o que vivi é mais forte do que o que Deus declarou sobre mim. E essa crença silenciosa vibra mais alto do que suas orações, vibra mais alto do que seus louvores, vibra mais alto do que seus decretos, porque o universo, obediente às leis invisíveis do Criador, responde ao que você emana, não ao que você fala superficialmente. Florence Scovel. Shin escreveu: a palavra é o molde pelo qual o invisível se faz visível. Mas a palavra só molda quando está impregnada de convicção. Agora pare e ouça o que não está sendo dito. Há um lugar dentro de você que sabe que já é livre. Um lugar onde o Espírito sussurra: você não é o que te feriu. Você é o que foi declarado sobre você antes da fundação do mundo. Esse lugar que a autossabotagem começa a dissolver. Porque à medida que você se lembra da sua origem divina, as máscaras do medo começam a cair. As correntes emocionais se desfazem. A mente se aquieta. A frequência se eleva. E a bênção, que nunca esteve longe, começa a se manifestar. Não como algo novo, mas como algo que sempre foi seu. Mas antes de prosseguirmos, respire, sinta. Deixe o silêncio trabalhar o que as palavras apenas revelaram, porque o que está por vir tocará as camadas mais profundas do seu ser, e você não será mais o mesmo. Há uma guerra acontecendo em silêncio, e ela não está do lado de fora. Ela acontece quando você diz, eu creio, mas dentro de si ainda escuta. Será que sou suficiente? É nesse intervalo entre a confissão e a convicção que o inimigo planta as sementes da estagnação. Não porque Deus está longe, mas porque você ainda não ousou olhar com amor para as partes suas que continuam presas à escassez, à culpa, à imagem quebrada que o mundo construiu de você. Com amor eterno te amei, diz o Senhor em Jeremias. Mas essa voz eterna precisa encontrar espaço em seu interior para ecoar. Caso contrário, as palavras proféticas continuarão sendo apenas som e não criação. Você precisa entender. O universo não responde a pedidos feitos em desespero, mas a vibração do seu ser em estado de unidade com a promessa. Napoleon Hill escreveu: o desejo aliado à fé se torna uma força espiritual irresistível. E a Bíblia confirma: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mas aqui está o enigma sagrado. Você pode orar com a boca e duvidar com a memória. Pode declarar com os lábios e rejeitar com o coração. E nessa dualidade, nessa divisão interior, o fluxo se interrompe. Você não está sendo punido. Está sendo convidado a reconciliar-se com a sua verdade divina. A cura não virá quando você provar algo a Deus, mas quando parar de duvidar do que Ele já declarou sobre você. Muitos ainda vivem sob o peso de um cristianismo distorcido, onde a bênção é vista como prêmio para os santos perfeitos. Mas a cruz não foi um contrato de méritos, foi um ato de amor incondicional. Jesus não te tornou apenas salvo. Ele te fez herdeiro. E herdeiros não mendigam a herança, apenas a reconhecem e tomam posse. Você está sabotando suas bênçãos não por maldade, mas por não ter ainda absorvido a revelação de quem você já é. Wallace D. Wattles ensinava: você deve formar uma imagem mental clara do que deseja e viver nela. E isso começa quando você substitui a imagem de escassez pela imagem do Filho, em quem todas as promessas são sim e amém. Não se trata de aprender mais, trata-se de lembrar. Lembrar que a abundância não é uma meta, é a natureza de quem caminha com Deus. Lembrar que a manifestação não é um milagre raro,
é o reflexo do alinhamento com a palavra. Lembrar que você já foi ungido para criar, para atrair, para refletir o céu na terra. E tudo o que ainda te limita são sombras de uma identidade que já não te pertence. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas essa novidade só floresce quando você a aceita como real mesmo sem ver. Porque é isso que a fé faz. Ela vê o invisível e se move como se já tivesse recebido. Sinta essa verdade com a alma e não apenas com a mente. Deixe que ela penetre os poros da sua consciência como luz que dissipa o nevoeiro. Porque nos próximos instantes, você será levado a um lugar mais profundo, onde não há espaço para máscaras nem para esforço, só para a presença, e é nessa presença que a bênção se revela. Você percebe o quanto tem lutado para merecer aquilo que, na verdade, já lhe pertence? Como se ainda houvesse uma fatura espiritual a ser paga, mesmo depois da cruz ter declarado: está consumado. A sabotagem acontece quando o coração insiste em negociar com Deus aquilo que foi entregue de graça. É o velho padrão tentando sobreviver à luz da nova criação. É a mente natural, tentando explicar os mistérios de um reino que só se acessa por fé. Mas fé não é esforço. Fé é descanso. É quando a alma aquieta a lógica e confia no que o Espírito já decretou. Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Pergunta Paulo em Romanos. A resposta não está no céu, está dentro, esperando ser reconhecida. E é aí que muitas bênçãos são abortadas, não por falta de oração, mas por falta de autorização interna. Porque o que você não permite ser em seu interior, o universo não pode manifestar no exterior. Deepak Chopra ensinava: você deve se tornar o que deseja atrair. Mas como se tornar algo que você ainda teme? Como vibrar abundância se seu subconsciente ainda se associa ao trauma, à limitação, ao medo da rejeição divina? Há bênçãos paradas no tempo, não por punição, mas por falta de espaço vibracional dentro de você. Sua realidade está esperando que você libere a versão de si mesmo que continua presa ao velho cativeiro da dúvida. E nesse exato momento, talvez o Espírito esteja soprando sobre você algo que não pode mais ser ignorado. Chegou a hora de parar de se esconder atrás da falsa humildade. De parar de dizer não sou digno, quando o sangue de Cristo já te fez justo. De parar de repetir quem sou eu, quando o céu te chama de filho, de templo, de herança. Porque cada vez que você se rebaixa espiritualmente, sabota uma promessa que só se ativa por identidade. Como ele é, assim somos nós neste mundo, diz a primeira carta de João. O universo, como espelho de Deus, só pode refletir a versão sua que concorda com o céu, não aquela que ainda negocia com o passado. O mundo espiritual está em movimento constante e você está no centro desse campo quântico. Cada pensamento, cada emoção, cada palavra molda frequências que ecoam no invisível. É por isso que Neville Goddard dizia: você nunca atrai aquilo que deseja, você atrai aquilo que você é. A graça já disponibilizou todas as bênçãos, mas a manifestação exige alinhamento. Exige o abandono da antiga narrativa, o silêncio das vozes do medo e a entrega ao fluxo da palavra. Manifestar não é correr atrás, é permitir que o que já é seu encontre um lar dentro de você. Então talvez você não precise aprender algo novo agora. Talvez só precise desaprender o que te ensinou a se manter pequeno diante de um Deus que te fez à sua imagem. Talvez o que esteja impedindo sua bênção não seja a ausência divina, mas o excesso de resistência interna. Deixe que esta verdade penetre com suavidade, como chuva mansa sobre terra ressecada. Porque o próximo passo te levará para dentro do Santo dos Santos, onde nenhuma mentira sobre você pode sobreviver. Há um lugar dentro de você onde o tempo não existe. Um santuário secreto onde o Espírito sussurra a mesma verdade desde antes da fundação do mundo. Você já é abençoado. Mas essa voz, pura como luz, muitas vezes é abafada pelo eco dos condicionamentos antigos. Você não percebe, mas repete padrões como orações silenciosas. Quando espera o pior, quando teme o sucesso,
Quando se sabota nas pequenas escolhas, você está profetizando sem saber. Porque tudo aquilo que se torna repetição emocional torna-se criação espiritual. De tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, diz o livro de Provérbios. Mas como proteger um coração que aprendeu a se trancar para sobreviver? Você foi ensinado a ser forte, a resistir, a carregar pesos que não são seus, mas não foi ensinado a receber. E o que não se recebe de coração aberto, o universo não pode entregar. Bob Proctor dizia: a abundância não é algo que você busca, é algo que você aceita. Mas aceitar exige vulnerabilidade, exige o desarmar da mente que diz: eu preciso fazer por merecer, e o despertar da alma que se lembra: eu fui escolhido, chamado, amado. Cada vez que você hesita em sonhar, cada vez que você diminui suas expectativas para não se frustrar, você está recusando um presente que o céu insiste em te oferecer. A autossabotagem é, no fundo, um grito não ouvido, um trauma que se veste de prudência, uma dor antiga que não teve espaço para ser curada. Mas Deus não está te chamando para fingir que está tudo bem. Ele está te chamando para deixar que a luz toque essas partes esquecidas, porque é exatamente nesse espaço onde a ferida pulsa que a promessa deseja florescer. Na fraqueza, o poder se aperfeiçoa, diz o Senhor a Paulo. Não é força que manifesta a bênção, é rendição. Quando você se entrega de verdade, o universo inteiro se move em resposta à sua vulnerabilidade sagrada. Lembre-se, você não atrai o que deseja com ansiedade. Você manifesta o que se torna com fé. A fé não é um escudo contra os desafios, é a lente pela qual você enxerga a vitória já consumada, mesmo no meio do caos. Chama à existência as coisas que não existem como se já existissem, ensina Romanos. Esse é o código da manifestação. Viver hoje como quem já recebeu. Não porque está fingindo, mas porque está em unidade com a promessa. Porque decidiu confiar mais na palavra do que nas circunstâncias. Mais no que o Espírito diz do que no que o mundo mostra. Agora, respire fundo. Sinta. Ouça o que está sendo restaurado dentro de você, mesmo sem palavras. Porque o véu está se rasgando e a luz começa a entrar com força. Você está se lembrando de quem é. E quando isso acontece, a bênção que parecia distante começa a correr em sua direção. E se tudo aquilo que você acreditava estar esperando de Deus, na verdade, estivesse esperando por você? E se as portas que pareciam trancadas não estivessem diante de você, mas dentro de você? A mente que vive da lógica não pode compreender esse mistério. Mas o coração rendido ao Espírito reconhece. Existem bênçãos que não chegam porque ainda tememos o peso da luz. Não o peso de carregar, mas o peso de ser visto, de ser próspero, de ser pleno. Às vezes o medo de manifestar é maior do que o medo de faltar, porque manifestar exige responsabilidade com a verdade, exige deixar de lado a narrativa do quase, do um dia, do quem sabe, e dizer: eis-me aqui, Senhor, seja feito em mim conforme a tua palavra. Nesse ponto da jornada você já sabe, não é o universo que te julga. É a sua vibração interior que define se você se sente digno ou não daquilo que ora por. Lisa Nichols ensinava: a abundância não responde à sua necessidade, mas à sua identidade. Isso está em perfeita harmonia com o que Jesus declarou: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Perceba, o foco não é o pedir, o foco é o permanecer. Permanecer em identidade, permanecer em unidade, permanecer em vibração divina. Porque quando isso acontece, o pedir se transforma em eco daquilo que já foi liberado nos céus. Você está sendo convidado a sair do ciclo da espera e entrar no ciclo da posse. Não como alguém que exige, mas como filho que recebe, como quem vive em aliança com a fonte, como quem já entendeu que o milagre não é um prêmio. É uma extensão natural da fé, vibrando no agora. E se por um instante o medo voltar,
Lembre-se, ele não é a sua verdade. Ele é só a última camada antes do seu nascimento espiritual. Florence Scovel Shinn dizia: nada é impossível para a palavra de Deus quando falada com fé e propósito. Então fale, declare, sinta, seja. Talvez hoje, nesse exato instante, o céu esteja abrindo um portal sobre você. Não porque você orou mais, mas porque você acordou para quem sempre foi. E quando a alma desperta, o universo celebra. Quando você honra a promessa como realidade, tudo se reposiciona ao seu redor. Pessoas são movidas, caminhos se abrem. Cicatrizes viram sinais, e a bênção antes desacreditada se torna visível, não como algo novo, mas como algo que sempre esteve à espera de ser aceito. Agora, o silêncio que se aproxima não é ausência, é reverência. É o Espírito dizendo: você está pronto. A jornada te trouxe até aqui para que você nunca mais volte a se sabotar, para que a partir de hoje você se trate como Deus te trata, com honra, com poder, com herança. A criação geme pela manifestação dos filhos, e esse chamado agora tem o seu nome. Então ouça, com os ouvidos do Espírito, porque mesmo com o fim das palavras, há algo que ainda fala dentro de você, como um eco suave vindo da eternidade, sussurrando que a promessa nunca esteve fora, mas sempre dentro. Você não ouviu isso pela primeira vez. Você se lembrou. Algo em você reconheceu essa verdade como quem encontra um reflexo esquecido nas águas calmas da fé. A bênção não chegou agora. Ela só foi liberada porque você finalmente disse sim à versão de si mesmo que ousa receber, ousa crer, ousa manifestar com o céu em aliança. E se nas horas em que o silêncio for pesado, você sentir que está regredindo, lembre-se, o ouro verdadeiro é refinado no fogo. É no intervalo entre o já e o ainda não que a identidade se alinha com a herança. Joseph Murphy dizia: seu subconsciente aceita qualquer coisa que você repita com convicção. Por isso, fale como quem já possui. Pense como quem já venceu. Sinta como quem já está vivendo a resposta. Porque a fé, em sua forma mais pura, não pede, ela assume. E quando você assume com o coração, a criação obedece sem demora. Essa jornada não foi sobre aprender, foi sobre despertar. Despertar a imagem e semelhança. Despertar o Verbo Criador que habita seu interior. Despertar o Cristo que dormia em meio às tempestades emocionais e agora se levanta para acalmar os ventos. Cristo em vós, a esperança da glória, disse Paulo. Você não está esperando a bênção. Você é a bênção que o mundo precisa. E quando você entende isso, tudo o que antes parecia inalcançável se ajoelha diante de quem você verdadeiramente é. Então leve isso com você. O universo inteiro responde à voz de quem se lembra de onde veio. Wallace Wattles escreveu: há uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas, e um pensamento nela produz o que é imaginado. Mas a mente que imagina precisa estar alinhada com o coração que crê. Essa é a semente que foi plantada hoje. E mesmo que você esqueça cada palavra, que essa sensação permaneça, a de que algo foi ativado em você que nunca mais poderá ser adormecido. Agora imagine um espelho. Nele você vê não apenas seu rosto, mas o reflexo da sua fé. A forma como se vê determinará o que será, porque você não manifesta com os olhos, você manifesta com o Espírito, e o Espírito reconhece o que a mente nega. É por isso que hoje, sem saber exatamente como, você foi elevado, e isso será visível nos dias comuns, nas orações silenciosas, nos sinais sutis, no inesperado que parecerá a resposta antiga. Você saiu daqui com o céu por dentro. Então, se isso tocou algo profundo em você, permaneça. Curta este espaço como quem abençoa. Comente como quem semeia. Compartilhe como quem expande. Inscreva-se como quem escolhe continuar nessa jornada de luz e verdade. Porque o caminho da manifestação divina não é uma estrada, é uma revelação. E ela acaba de começar.